Está na palavra de Deus, queridos, o propósito do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Se eu perguntar para você nessa noite, você sabe qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Aquilo que de fato Deus te escolheu, aquilo que de fato Deus preparou, aquilo que de fato Deus te nomeou para poder fazer. E às vezes isso é um questionamento grande que fica nos nossos corações. Para que Deus me chamou? Durante algum tempo, eu ficava falando para Débora, será que eu estou no lugar certo? Será que isso é o lugar certo mesmo? Tenha misericórdia, Jesus. E é tão difícil nós entendermos isso e vivermos isso em nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos mediante uma frase que eu ouvi de um pastor. E quando ele falou, eu lembrei do texto e o Senhor me deu os pontos. Os propósitos do Senhor. O que eu e você devemos fazer? Como devemos fazer? Como devemos nos preparar para isso? Então, Lucas capítulo 5, um texto que eu amo demais, quando Deus, o Senhor Jesus, escolhe os seus primeiros discípulos numa pesca. E nós vamos meditar. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. 5, de 1 a 11. Foi aí, irmãos? Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É um texto especial, eu gosto demais desse texto. É um texto que me traz muita, eu acho que como é um texto que eu leio bastante, me traz muita revelação daquilo de Deus no meu coração. E é um texto que eu me sinto muito confortável. Sabe quando você vai pregar num texto que você se sente confortável de pregar? Porque você conhece a história, você está feliz, é igual você pregar em Salmo 23, Salmo 1. Nossa, uma delícia, você não se perde. Mas quando eu ouvi, nem lembro se eu ouvi, se li, eu acho que eu ouvi uma frase, pastor Jean Porto, me trouxe imediatamente essa cena dessa pesca maravilhosa. Você imagina pescadores com seus sócios, Simão e eles pescando a noite inteira, a Bíblia diz, tentando pegar peixes. Ele tinha provavelmente uma empresa pequena, porque ele tinha sócios de pescaria. Ele vivia disso, dos pescados. E ele precisava da noite bem sucedida para vender os peixes e ter um dia razoável. Pois bem, naquele dia foi o contrário das outras noites. Passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Durante de manhã, estavam lavando as suas redes, das algas, tudo aquilo que ficou na rede presa, lavando as suas redes, deixando tudo pronto, porque mais uma noite viria, mais um tempo de pesca viria, e é importante deixar tudo pronto para poder trabalhar. Jesus Cristo, vindo aquilo, uma multidão o seguia. Aí ele sobe no barco e a palavra do Senhor pede para que afaste o barco um pouquinho, para que ele possa falar diante da multidão. Ele prega para a multidão, ele ensina diante da multidão. E aquela multidão, depois ele despede e pede para que aqueles pescadores que estão na praia possam afastar o barco para dentro, na parte mais funda
numa das partes mais fundas do lago de Genezaré, onde eles estavam. A palavra do Senhor diz que quando Jesus manda lançar a rede, eles pegaram tantos peixes, que o barco estava a ponto de afundar. Ou seja, a capacidade máxima de tonelada estava passando dos limites. E chamam o outro barco para poder ajudar a pegar os peixes. E os 2 barcos também passaram pela mesma situação. Voltam para a praia e aí o Senhor faz um convite. A partir de hoje, você vai se tornar pescador de homens. Se você pegar a trajetória de Pedro, que é lindo, você vai ver uma transformação contínua desse homem. Uma transformação assim positiva e que vai culminar lá no livro de Atos como um grande pregador, como um homem temente a Deus, que coloca o seu coração diante do Senhor, capaz de fazer milagres, capaz da sua sombra e tantas coisas acontecerem. Mas se você pega ele de um pescador, de um homem que entendemos na Bíblia, bruto, a uma pedra totalmente lapidada pelo Senhor, em que faz com que a igreja se expanda. Aí eu falo assim, pastor, mas foi Paulo. Sim, Paulo foi um grande evangelista, mas Pedro, um homem que pregou o evangelho, que levou o evangelho e que a importância dele dentro desse reino. Quando nós começamos a ver isso, Pedro é impactado por um propósito do Senhor na vida dele. Talvez Pedro fosse de uma família de pescadores. Assim como Jesus, carpinteiro, porque o seu pai era carpinteiro, provavelmente, a Bíblia não fala nada, Pedro viesse de uma linhagem de pesca. Seu pai pescador, barcos, ele dono das pescas, dos barcos, assumindo e dando continuidade do negócio da família. E de repente, Deus o surpreende, o Senhor, quando eu falo Deus é Jesus, o surpreende com uma proposta. Um dia desse a Thalita me questionou, pastor, e aí Deus, Jesus, então sinônimo. Jesus o surpreende. A cabeça fica a milhão, irmãos, e sei lá. Às vezes a gente fala Deus no meio, onde que é Jesus. Jesus o surpreende com um convite. Larga tudo e me segue. Um homem que só sabia viver daquilo, um homem que só caminhava com aquilo, um homem que sobrevivia daquilo, de repente o Senhor fala, larga tudo e me segue. O Senhor Jesus revela para ele os seus propósitos. Talvez ele pudesse falar assim, Senhor, o meu propósito de vida é eu continuo pescando, eu recebo o meu salário e eu te sustento no ministério. Eu continuo pescando, o Senhor me abençoa com as suas orações, continuam pescas maravilhosas, os barcos continuam quase da pique, eu vendo esse pescado e sustento o Senhor no ministério. O Senhor não vai ter falta de nada. Mas o Senhor Jesus Cristo chama ele para um propósito especial, específico e totalmente fora, não no mar, mas na terra. Não peixes, mas com homens. O Senhor muda o quadro de Pedro quando apresenta para ele o propósito real que ele tinha para a vida daquele homem. E não só ele, mas todos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor e todos que têm um encontro real com o Senhor. Todos que têm um encontro real. É interessante se você conversar com a Débora ou comigo mesmo, você vai começar a ver assim, o que você queria ser? A Débora estava galgando por um caminho e por ter um encontro e entender que o Senhor estava chamando para algo ministerial, larga tudo e entende o propósito de Deus. Eu estou lá, feliz da vida, servindo, militar, fiz prova, bonitinho, passei e de repente, nesse encontro, o Senhor muda todo o projeto. Não foi tão fácil assim, né? Agora é mais fácil falando, mas na época foi uma luta do coração. Vixe, se foi. Eu falei, Senhor, eu tenho exemplo do meu pai, eu não quero viver isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero levar desaforo para casa de crente. Eu não quero pegar ingratidão de crente. Eu vou voar no pescoço de crente. Mas só para você ter ideia, meu pai já foi ameaçado com marreta na mão, pessoa com marreta querendo dar marretada na cabeça dele. Já foi ameaçado com um cara com faca e tantas outras coisas dentro do âmbito ministerial. Claro que isso se chama Baixada Fluminense, irmãos. Mas cada um na sua proporção. Pois bem, Deus, o Senhor Jesus, Ele tem propósito específico na sua vida e na minha vida. Talvez na sua vida não seja ministério pastoral, mas é algo especial na qual o Senhor quer que você possa fazer, que eu possa fazer. E às vezes tem crentes que passam a vida cristã inteira
perdidas sem saber o real chamado ou propósito de Deus na sua vida. Você pensa, passa a vida inteira, passa 10, 15, 20, 30, 40, morre e eu não consegui fazer aquilo na qual Deus especificamente me chamou para poder fazer. Naquilo na qual Deus me capacitou em poder fazer. Pastor, então, o que eu tenho que fazer, assim como Pedro foi surpreendido pelo Senhor Jesus Cristo, para poder fazer algo especial, o que eu e você precisamos fazer para sermos surpreendidos pelo chamado de Deus, com um propósito especial, escrito Edneia, escrito Alexandre, escrito teu nome, Isabel, escrito o teu nome daquilo que você e eu precisamos fazer. Quando veio esse texto, veio no meu coração 4 ensinamentos básicos que nós precisamos ter. Primeira coisa que eu aprendo é o propósito de Deus, quando que Ele se revela em nossa vida. Quando o Senhor vê a disponibilidade para servir. Agora entenda, disponibilidade para servir não quer dizer que você está à toa. Estou à toa, eu já me aposentei, agora eu estou pronto para poder servir. Eu escutei durante muito tempo a seguinte frase: Deus busca pessoas ocupadas, não pessoas desocupadas. Ele usa pessoas ocupadas, pessoas envolvidas. Ontem eu estava conversando com um candidato aqui da cidade e ele falando, vamos esquecer esse lado de política, pastor. Eu falei, por favor, vamos esquecer esse lado de política. E aí ele colocando o que ele faz, as suas atividades, as suas atribuições dentro da igreja. Bem, que é médico, que faz, que corre, tira plantão, que faz cirurgia, que atende, que tem clínica, que tantas coisas, beleza. Mas o que eu faço dentro da igreja? Eu estava comentando com a Débora. Eu falei, é verdade que o senhor toca para as crianças da igreja? Ele falou, eu toco contrabaixo para as crianças da igreja, pastor. Eu faço parte da banda das crianças da igreja. E isso é quando você entende o seu papel dentro do reino. É quando eu e você entendemos a disponibilidade, mesmo que eu não tenha tempo. Um dos grandes problemas que eu e você às vezes nos encontramos é que, pastor, eu queria tanto fazer, cara, mas eu não tenho tempo para poder fazer. E não é verdade, o que falta é organização desse tempo, o que falta é colocar prioridade no seu tempo, o que falta é colocar o tempo em cada tempo, dentro das coisas acontecerem de forma correta. Deus não pega aquele que está à toa, estou desempregado, então eu vou fazer qualquer coisa na igreja. Se não tem ânimo para procurar um emprego, vai ter ânimo para poder trabalhar para os outros, vai ter ânimo de servir, vai ter ânimo de poder abraçar, vai ter ânimo de poder servir sem nada em troca. Deus, Ele procura sim aqueles que estão ocupados, mas tenha disponibilidade de poder servir. Tenha disponibilidade, apesar de eu ser um homem, uma mulher muito ocupado na vida, eu tenho disponibilidade em poder servir ao meu Deus. Amém, queridos? Amém, irmão? Sabe por quê? Eu estava vendo hoje uma publicação de uma igreja dizendo assim, precisa-se. E aí colocando lá os pré-requisitos para o novo funcionário da igreja que vai mexer no computador. Não é aqui, mas é uma outra igreja, né? Aqui nós temos as pessoas que mexem no computador de graça. Então, com disponibilidade. Mas vai chegar o dia que nós queremos sim contratar alguém para atender, alguém para cuidar, alguém para zelar, limpar, fazer tudo que precisa ser feito. Vai chegar um dia que ainda não chegou. Mas eu estava vendo, contrata-se. O ato de você fazer alguma coisa para Cristo não é o contratar, é o entender que você é peça importante. Vir à igreja não pode ser somente um hábito de você vir, se assentar, comer, levantar e ir embora. Eu quero somente ser servido. Eu quero somente ser servido. Eu não vim para servir. E reino é muito maior do que isso. Reino é para servir. Quando você pega a história, a passagem de Cristo
pela terra, você pega ele, um homem servindo as pessoas, servindo aos doentes, servindo aqueles que necessitavam, servindo as viúvas, dando ensinamentos. Ele veio para servir e nos convidou a sermos imitadores. Então, entenda, primeira coisa que você precisa entender, que eu preciso entender, para descobrir os propósitos de Deus na minha vida, é ter disponibilidade, é querer fazer. Eu quero fazer. Mesmo sem tempo, mesmo enrolado, eu quero fazer, porque não há nada melhor do que servir ao nosso Deus. Não há nada melhor, queridos. Eu não sei o seu papel, o que você sente no coração, mas não há nada melhor do que você servir ao Senhor, do que você colocar a sua vida em serviço àquele que um dia te salvou e te salva todos os dias. Amém, queridos? Segunda coisa que eu aprendo é o propósito acontece pela obediência à voz de Deus. Bem, eu estou disponível, eu quero fazer. Agora, eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Eu não quero fazer o que Deus me manda fazer. Eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Pedro, ele não falou isso para o Senhor. Senhor, foi o seguinte, eu gosto de pescar. A minha vida sempre foi pesca. Eu entendo das correntezas, eu entendo da maré alta, eu entendo da lua, eu entendo das estrelas, quando tem peixe, quando não tem peixe, quando a maré está boa, quando as coisas estão boas ou não. Isso eu entendo. Do que o Senhor está querendo, eu não entendo e eu não quero fazer. O propósito acontece simplesmente na obediência da voz de Deus. Uma das maiores dificuldades de se servir é quando Deus fala e fala assim, Senhor, eu não. E esquecemos que quem nos convida é quem nos capacita. Aquele que te convida, aquele que abre a porta, aquele que cria a possibilidade, é aquele que vem sobre a tua vida e sobre a minha vida, capacitando-nos a fazer algo especial para Ele no seu reino. Pastor, mas eu nunca preguei. Ele vai te capacitar. Mas eu nunca liderei senhoras, mas ele vai te capacitar. Mas eu nunca liderei alguém, mas ele vai te capacitar. Se Ele te chama, Ele te capacita a fazer o que te chamou. A importância é de nós entendermos e ouvirmos. O propósito acontece pela obediência à voz de Deus. E a obediência é uma coisa difícil. Porque obedecer não é fácil. Principalmente se é requerida alguma coisa contra a minha e a sua vontade. Não é verdade? Se é uma coisa que vai agredir a minha vontade, você já logo repreende. Fala, Senhor, isso aí é do capeta. Não, por quê? Porque eu não estou sentindo paz. Isso não está vindo no meu coração. Porque isso aí não é para mim. Na verdade, queridos, nós não queremos ouvir a voz de Deus e somos enganados e iludidos pela nossa própria voz. Pelo aquilo que ecoa de dentro de nós mesmos, falando, Alexandre, olha, isso você não sabe fazer. É melhor você fazer coisas mais fáceis. Ou melhor, você até sabe fazer, mas você não quer saber em fazer, porque isso não te traz prestígio dentro da igreja. Varrer, limpar, lavar um banheiro, servir, isso não te traz prestígio. Então isso não é para mim, Senhor. Deixa isso para outros. E na verdade não é isso que Deus quer. Deus só chamou Pedro para ser pescador de homens. Deus não falou para ele que ele teria casa, carro, cavalos, carruagem, frotas de navios mercantes. Falou, vem comigo que você vai ser pescador de homens. Deus não falou como queria sustentar a sua família. Jesus só falou, vem. Vem. O ato de servir é um ato de obediência e de confiar naquilo que Ele está nos chamando. Falar, Senhor, eu vou. Eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. É interessante que quando nós pedimos para o pastor Rodrigo e para a Dayana cuidar dos casais, e ele falou, eu nunca fiz isso. Falei, legal, então faz. Ele falou, mas como faz? Eu falei, vamos que a gente vai caminhando junto. A gente vai segurando na pontinha do dedo, para tentar segurar, e assim de vez em quando solta, e faz. A disponibilidade em fazer é o que Deus espera de mim e de você.
A disponibilidade em poder exercer é o que Deus espera de você e de mim. Eu já falei aqui várias vezes que quando eu era ainda adolescente para jovem, uma vez na igreja não tinha líderes de senhoras. Líderes de senhoras, o que eu tenho a ver com isso? Cuidar da Isabel, cuidar da Fátima. Meu pai falou assim: Alexandre, preciso de você para cuidar das senhoras da igreja. Olha que espetáculo, irmão. Mas sabe o que eu descobri? Que não tem coisa melhor para se cuidar do que das senhoras da igreja. Fazer uma reunião com ela semanal, de 15 em 15 dias, fazia um cafezinho à tarde. Lógico, eu não levava nada, né, porque elas não iam tomar o meu café nem comer o bolo, que eu não sei fazer bolo nenhum. Mas toda de quinzena eu sentava com elas, a gente comia o bolinho, lia a Bíblia e era feliz. Nossa, como eu fui feliz. E você quer ver o ministério forte que tem lá na igreja até hoje? É o ministério das senhoras. Forte. Eu já falei com vocês que minha mãe que cuida de algumas delas, e ela tem um grupo. Ela falou, um dia ela veio em casa, sentou à mesa e nós estávamos conversando sobre discipulado, da importância do discipulado, e começamos a falar e ela ficou parada olhando. Ela falou assim: bem, eu acho que é isso que eu estou fazendo. Eu acho que eu estou discipulando aquela senhora. Eu falei: exatamente, mãe. É isso que a senhora está fazendo. E é tão gostoso. Ela mostra fotos daquelas senhoras lá na casa dela. A casa dela tem uma cozinha grande com uma mesa comprida. Aquelas senhoras sentam e comem, porque não aqui na igreja, né? Mas lá elas comem. A minha cunhada fala que almoço da terceira idade é pior do que jovem comendo. E elas comem, ficam lá felizes da vida, conversando. E aí tem um momento, elas tiraram um propósito no coração delas de obedecer. Você já viu campanha de obediência, irmão? Já vi campanha de cura, campanha de milagre, campanha não sei do que, campanha traz meu marido em 7 dias, traz minha esposa em 5 dias. Eu já vi campanha de tudo, de dinheiro no bolso, né, de casa própria, de carro. Mas campanha de obediência é duro, hein? E ela falou para a gente na última vez que veio aqui: Alexandre, é cada testemunho tão lindo de senhoras com 60, com 70 anos, chegando lá e falando que decidiram obedecer. Decidiram obedecer. E você sabe que quanto mais vai ficando velho, e é um privilégio, porque eu tenho amigos, eu estou com 50, mas tenho amigos que morreram com 30. Eu não estou no lucro? Lógico que eu estou no lucro. Hoje eu falei para a Esté, eu quero ver os seus filhos, os meus netos. Eu estou no lucro, eu quero ver. Eu quero ver os meus netos, eu quero ver meus netos crescendo, se formando. O privilégio que a minha sogra e minha mãe estão vendo. Eu quero ver. Tem que se cuidar, né? Então, é isso aí, ver os netos é bênção, irmãos. Perdi, está falando da minha mãe. E ela tratando. E quanto mais velho você vai ficando, a dificuldade em obedecer. Eu falo por mim. A dificuldade em obedecer. Porque o que você acha? Eu já tenho experiência suficiente. Eu já passei na vida algumas coisas. Mari, Bruno, não é assim. Eu tenho 50 anos. Ai, que coisa, né? Parece que já está morto. Eu tenho 50 anos. Pega minha bengala, Débora. E quem tem 70? E a minha sogra que está com 86 anos. E a dificuldade dela, a minha sogra só tem que tomar todo dia esse remedinho. Aí ela vai lá, toma um dia sim, um dia não. E a minha cunhada chega e fala: para que você toma um dia sim, um dia não, mãe? É para poupar, para durar 60 dias. E você tem que tomar. Aí tem que ficar todo dia. Você tomou remédio? Toma remédio. O remédio. E aí de vez em quando a Débora liga lá, a minha sogra fala: eu não aguento a Suzy, Débora. A Suzy está me mandando demais. 87 anos, ela está me mandando demais. A arte de obedecer. Mesmo com 86 anos de idade. E é importante agora, se uma senhora de 86 não quer obedecer, você até releva. E adolescente de 15, de 16, crianças
que não querem obedecer de jeito nenhum. Aí é cruz, irmão. Pois bem, é cruz para os pais, não para as crianças. Deixa eu frisar aqui direito, senão alguém pode ver e falar, o pastor está falando, tem que crucificar. Mas, pois bem, nós precisamos entender, queridos, que o propósito, ele acontece no ato da obediência. Quando você decide obedecer. Quando você decide obedecer. Terceira coisa que eu aprendo, que o propósito do Senhor se cumpre na minha vida quando há enfrentamento e confiança. Quando eu não quero fazer, quando o Senhor manda eu fazer algo que eu nunca fiz e eu não tenho experiência naquilo, isso me confronta. Isso me tira da zona de conforto. Porque é sempre bom você fazer o quê? O que você sabe. Deus chegar para Isabel e falar, Isabel, eu quero que a partir de hoje, filha, você só faça limpeza de pele, massagem linfática, esse negócio todo que a Isabel faz. E de repente Deus fala assim, Isabel, eu quero que você agora faça outra coisa. Mas Senhor, eu não sei fazer isso. E começa a se confrontar. Você ver os propósitos de Deus é quando você é confrontado e você cede ao Senhor esse chamado. É a questão de confiança, de confiar. Bem, se Ele me chamou, Ele vai me capacitar e Ele vai fazer na minha vida o que Ele bem entender. Ele vai fazer. É confiar. Bem, se Ele está me chamando, Ele vai me capacitar. Ele vai me ajudar. Ele vai estar na frente. Pedro poderia falar, não vou não. Não, você está louco? Eu vou largar o que eu sei fazer. Eu vou largar as minhas habilidades do que eu sempre aprendi. Como? Não, mas largou tudo. A palavra do Senhor diz que nem dos peixes, que nem do barco, Ele tirou os peixes. Deixou para os seus sócios. Que nem do barco, que os peixes, Ele nem tirou do barco. Ele simplesmente ouviu o Senhor e começou a seguir. Confiança. Confiança. Que Deus iria cuidar da sua família. Que o Senhor Jesus iria cuidar da sua casa. Iria cuidar da sua esposa. Porque Pedro tinha sogra. Jesus curou a sogra dele, não foi? Então ele tinha esposa. Como ter sogra, ser esposa? Só se ele é viúvo, né? Mas já teve, né? Então, que Deus ia cuidar, que Deus ia nutrir, que Deus ia fazer a obra acontecer. A confiança. Se Ele te chama, Ele te capacita e ofereça o seu melhor. E o último, queridos, o propósito do Senhor se revela quando nós fazemos como Pedro fez no versículo 8. Quando ele viu o Senhor, ele se prostrou. Ele se prostrou em adoração ao Senhor. Sabe uma das coisas que tem sido uma luta diária nos nossos corações? Prostrar-se diante de Deus. Prostrar-se diante do Senhor. O prostrar revela quem eu sou e quem Ele é. Prostrar diante do Senhor revela quem eu sou e quem o Senhor é. Antes de vir para a igreja, eu estava assistindo uma série, eu comecei a assistir, de uma advogada autista. Muito interessante na Netflix. Estava lá assistindo, e a Débora e a Flávia, a Débora tem um projeto para poder montar na igreja com autista, e tudo que ela vai falando para mim, porque ela fala, eu fico parado, eu fico, vai acontecer, não é fácil, você marido sabe o que é isso, né? E vai falando, e aí eu comecei a ver tudo o que ela falou, como tem que ser, porque essa série mostra se o negócio está assim, e vai lá e põe nos mínimos detalhes, e assim, eu falei, meu Deus, e ela se arrumou, eu falei, Débora, vem ver, e ela, vem ver o quê? Eu falei, não, deixa quieto, vai para lá, vai se arrumar. Aí ela foi, voltou, falei, Débora, uma série de autistas. Eu vou chegar em casa e vou continuar assistindo. Não estou fazendo propaganda que eu não ganhei nada disso. Mas, e é uma série coreana. E eles têm um hábito de quando eles entram em algum lugar, e a Fátima está aí, lá da terrinha dos olhos puxados. Quando entra, né, num lugar e tem alguém de uma autoridade maior, não é isso, Fátima? Dá uma inclinada, dá uma cumprimentada, e eu fico vendo.
É reconhecendo que o outro é autoridade sobre ele. A filha entra, o filho entra dentro de casa, está o pai e a mãe, e ele cumprimenta. O significado eu não sei, mas é interessante. Mas você e eu precisamos entender o seguinte, queridos. Eu e você, para entendermos o propósito de Deus, para entendermos o que Ele quer e revelar os seus propósitos em nossas vidas, é necessário você se prostrar, reconhecer a autoridade. Reconhecer a autoridade. O evangelho de hoje, a igreja de hoje tem tido uma dificuldade muito grande de reconhecer a autoridade. Sabe qual que é a mais a dificuldade que nós temos às vezes na igreja? Quando vai separar um louvor, e está Bruno e Esther que fazem isso, de não relacionar Deus com você nos cânticos. Porque agora é um tal de você vai me ajudar, você vai me pegar na mão. Porque a geração de hoje esqueceu respeito. Esqueceu que é Senhor, que é Deus. Esqueceu sobre isso. E se as nossas canções revelam isso, isso revela os nossos corações dia após dia. E você quer ver, se você e eu não damos respeito para os mais velhos, para os nossos pais, né, no caso meu, da mãe, da sogra, você e eu não vamos conseguir respeitar aquele que é Senhor. Aquele que é Senhor. Quanto mais prostrar-se em sinal de pura reverência a Ele, dizendo, Senhor, eu não sou nada, Tu és tudo sobre mim. Tu és tudo sobre a minha vida. Entender propósito de Deus é quando você se prostra. Quando diz no versículo 8, que quando Simão Pedro viu isso, ou seja, viu o que aconteceu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Primeiro ele se prostra, depois vem um convite, aí vem depois, te farei pescador de homem. Nós precisamos entender que para ser revelado aos nossos corações o propósito desse Deus, desse Senhor, sobre a minha vida e sobre a sua vida, é necessário prostrar-se. É necessário colocar-se diante de Deus. Por isso que muito crente roda igual barata tonta. Nunca vi, porque não gosto de barata, quando ela está tonta eu já piso e mato. Mas dizem que barata, quando fica intoxicada com alguma coisa, ela fica rodando. Muito crente se perde na sua vida cristã, porque não tem condições de se prostrar e reconhecer a autoridade. E se perdem dentro das igrejas. Se perdem dentro das igrejas. E a primeira reclamação que tem, sabe o que é? Aqui não tem nada para eu poder fazer. Aqui não tem nada para eu poder fazer, e não é uma verdade. Você pode ir para uma igreja que tem 13 mil pessoas e que sempre tem algo para eu e você fazermos. É só se colocar, é só se prostrar, é só obedecer. Prostrar-se é reconhecer a grandeza desse Deus, querido. Eu fico abismado quando eu começo a ver o grau de intimidade que alguns crentes têm com esse Deus. Fala, eu não quero ter essa intimidade não, é muita intimidade, hein? É muita intimidade. É uma coisa muito louca. Você chega diante de Deus e fala, e aí, Deus? E aí, você está vacilando comigo? Cara, eu tenho até medo de falar isso de púlpito. Está vacilando? Então vou te tirar dessa terra, peraí. Para Ele só precisa disso, queridos. Não foi para isso que Ele nos chamou. A palavra do Senhor diz, no Velho Testamento, que os homens, quando viam anjos, que são seres menores do que nós, eles tinham temor e tremor. Temor e tremor, por saber que eram seres celestiais. Por saber. Você pega Abraão prepara uma mesa, vai lá, faz o melhor, mata o melhor, traz aqui, prepara tudo, porque são seres, vêm enviados do Senhor. E nós tratamos as coisas, a revelia. Por que não sabemos dos propósitos de Deus em nossas vidas? Porque nos falta muita coisa. Vir à igreja não é o tudo.
nos falta nos dispormos, nos falta obedecer, falta-nos derrubar o nosso conhecimento e experiências, falta nos prostrar diante do Senhor e reconhecer quem Ele é. Medir força com conhecimento é loucura. Não, porque eu sei fazer isso. E o Senhor da Revelada do Céu fala assim: será que eu não sei? Eu que sou o dono de toda a ciência, eu que sou o dono de toda a sabedoria. O que você sabe não chega a 0,0 bilhões do que o Senhor é. Eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos fazer essa diferença, nos dispormos e entendermos os propósitos de Deus em nossas vidas. Qual que é o propósito do Senhor para você? Será que é cantar? Se é, joia. Mas às vezes você está no lugar errado. E é necessário reconhecer. Então eu vou largar o cantar. Eu não falei isso. Eu falei que você reconhecer o que você é, você pode ajudar pelo que está faltando e fazer do propósito de Deus na sua vida. Viu, Bruno? E fazer do propósito do Senhor na nossa vida. Por que eu falei, viu, Bruno? Porque o Bruno tem uma vontade imensa de largar o violão. Eu falo, não, você pode fazer o propósito de Deus na sua vida, mas nós precisamos que você toque o violão. Faça o que Deus te chamou. Vai estudar, vai se preparar, vai se aprofundar, vai conhecer, vai ser o educador teológico que você tem que ser, mas continua tocando até que chegue alguém. Para que Deus te chamou? Qual é o propósito de Deus na tua vida, específico, queridos? Acho que Deus não me chamou para nada. Impossível. Há um querer, há algo especial do Senhor, e que nós possamos buscar em aprendermos a nos dispor, a obedecer, a derrubar o nosso conhecimento e experiência e aprendermos a prostrarmos diante daquele que é Senhor. Vamos ficar de pé?